O projeto de lei batizado de anti-MST, que foi aprovado nesta semana na Câmara Federal, que determina que invasores de terra sejam impedidos de receber benefícios sociais, foi avaliado pelo governo federal como inconstitucional e sem chances de avançar, de prosperar. Até por isso, o assunto não preocupa o Planalto do ponto de vista prático, mesmo que seja aprovado pelo Senado Federal. Ainda assim, líderes do MST afirmam que o avanço do texto no Congresso cria uma certa tensão e pode acabar agravando o número de casos de violência. Membros do governo avaliam que o texto criminaliza a mobilização social para pressionar o acesso à terra e inclui punições que atingiriam a própria subsistência dos trabalhadores sem terra. Mota, ontem nós trouxemos as avaliações dos nossos colegas em relação à aprovação. Agora queria pedir, claro, a sua análise em relação ao posicionamento dos deputados, essa aprovação que aconteceu no âmbito da Câmara Federal e também essa avaliação do governo de que seria inconstitucional. Por favor. Seu microfone, por favor, Mota. Certo, tá aberto. Agora, ok, perfeito. Uma análise, eu dei uma olhada em algumas matérias que saíram, e a análise da reação a esse projeto das pessoas ligadas ao governo é uma aula de ideologia. A gente acabou de falar de crime, da necessidade de tirar a ideologia do combate ao crime. Não vai rolar, gente. Olha só, segundo um veículo da grande mídia, os líderes sem terra, na verdade, os líderes das invasões, afirmaram que o texto gera apreensão porque acirra as tensões no campo e pode elevar o número de casos de violência. Eu não sei não, mas para mim isso soou como uma ameaça. O veículo de mídia disse ainda: a avaliação de membros do governo é de que o texto criminaliza a mobilização social para pressionar pelo acesso à terra. Bom, se mobilização social significa invadir a propriedade dos outros, meus amigos, já é crime. Se vocês não sabem, basta olhar na nossa legislação. Ainda, segundo os membros do governo, prestem atenção nesse trecho, o texto inclui punições que atingiriam as próprias condições de subsistência dos sem terra. Ué, quer dizer então que esses sem terra sobrevivem de benefícios do governo enquanto invadem a propriedade dos outros? Se é isso, então o texto da lei está certíssimo. Esse projeto está perfeito. Por último, um outro líder invasor classificou o texto, presta atenção nessa pérola, de discurso de ódio que tem impacto na disputa narrativa e reverbera na materialidade da vida das pessoas. Deixa eu traduzir o que ele quis dizer, porque ele falou na língua do Paulo Freire. O que ele quis dizer é o seguinte: o projeto é muito bom e atinge no coração do problema. Você, Dávila, queria também pedir sua avaliação. Trouxemos, inclusive, as análises de vocês, analistas aqui da Jovem Pan, em relação à aprovação. Agora tem esse adicional, né? O governo, pelo menos internamente, não divulgou isso ainda, faz uma avaliação de que dificilmente esse projeto vai prosperar porque seria inconstitucional. Eu queria que o governo explicasse para a nossa audiência por que o projeto é inconstitucional, já que está na Constituição o respeito à propriedade privada. E quem invade propriedade privada está cometendo um crime que está na Constituição brasileira. Por isso, como pode ser inconstitucional uma lei que garante o cumprimento da Constituição e pune as pessoas que não cumpri-la? Me conta, é só ideologia. Isso é só PT agindo de maneira nefasta e jogando o Congresso Nacional, que ali sim são os representantes do povo, votando e aprovando leis para que se faça cumprir a Constituição, já dando sinal que vão judicializar a decisão do Congresso. Isso é muito preocupante. Nós temos de parar de transformar o Supremo Tribunal Federal no terceiro turno das derrotas do governo no Congresso Nacional. A matéria foi aprovada na Câmara, vai ser aprovada no Senado, nós esperamos. E aí o que vai acontecer? Vai
para o presidente da República para ser sancionada. E o presidente da República, o que ele está dizendo, o governo nesse sentido? Que já deu o sinal que vai vetar, não só vetar, mas vai politizá-la, levando para o Supremo e judicializar. É um absurdo isso. Nós temos de respeitar os poderes, a autonomia dos poderes. Esta é uma matéria a ser definida pelo Legislativo. Agora, se toda matéria nós vamos transformar numa disputa constitucional, o Brasil já é e vai se tornar cada vez mais um país ingovernável. Agora, delegado Palumbo, acho que o Dávila matou a charada, né? É uma sinalização de que vai ter terceiro turno no Supremo Tribunal Federal, né? Devem judicializar essa matéria caso o presidente vete e depois o veto seja derrubado no Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida disso. Para esse governo aí, todas as críticas se tornam automaticamente fake news e todas as derrotas eles falam que é inconstitucional. Foi assim no caso da saidinha, está sendo assim nesse caso. É o tempo todo, o governo não admite derrota. Esses movimentos são movimentos criminosos, ninguém tem o direito de invadir a propriedade alheia. Vá trabalhar, não é justo para aqueles que trabalharam, que suaram, que se esforçaram. Ah, mas recebeu de herança, e daí? Não tem justificativa para você invadir uma terra. Sem contar que eles usam como manobra política o tempo todo. Esses assentados aí ficam 10, 15 anos trabalhando nos assentamentos, morando lá como se estivessem em lonas, em barracos, em condições subhumanas, trabalha para o MST, enquanto os líderes ficam em casas boas, andam de caminhonete. Eles não têm intenção de dar terra para ninguém. E o dia que eles colocarem todo mundo em terra, acaba o problema. Só que aí também acabam os votos dele. Porque este povo é induzido a votar sempre em gente da esquerda. Então foi uma excelente aprovação no Congresso Nacional. Na Câmara, eu votei a favor, porque é um absurdo invadir terra alheia. Mota, quer fazer um complemento? Por favor. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, um outro destaque relacionado ao movimento dos trabalhadores sem terra. Daqui a pouquinho o Mota vai fazer o complemento, por favor. Bom, primeiro eu quero dizer que eu me sinto privilegiado de estar aqui nesse programa, tendo uma discussão como que a gente está tendo agora, que é inexistente na maioria da mídia, né? As pessoas geralmente falam sobre coisas superficiais e irrelevantes ao centro do problema. O Dávila tocou num ponto crucial e sobre o qual a gente precisa refletir muito, o respeito à Constituição. Me parece que isso aí já ficou há muito tempo na estrada do Brasil. E o que a gente tem que perguntar, e agora? Esse direito freestyle, essa Constituição que parece uma partitura de jazz, cada um interpreta do jeito que quiser. Como é que a gente volta para os trilhos? É possível voltar para os trilhos? Ou essa ideia de uma Constituição foi abandonada de uma vez? E aí cada um toma a sua decisão conforme o sentimento do momento, né? Esquece a Constituição e faz o que o seu coração mandar. É quase como se o Tim Maia fosse agora a sumidade jurídica do Brasil, né? Vai com sentimento. Como é que você está sentindo hoje? Não, hoje eu acho que a propriedade não significa nada. A propriedade privada é besteira, mas está na Constituição. Esquece isso. E o outro ponto, levantado muito bem pelo delegado Palumbo. Delegado, eu tenho dificuldade de imaginar que exista alguém no Brasil, independente de classe social, independente de cargo, que não saiba que você invadir uma propriedade dos outros é errado. Eu acho que não existe essa pessoa no Brasil. Eu acho que 100% dos brasileiros sabem que você invadir uma casa de uma pessoa, mesmo que a casa esteja desocupada, eu não tenho o direito de ter uma casa desocupada. Acho que foi o senhor que mencionou outro dia aqui, né? Eu tenho uma casa, ela estava alugada, o inquilino saiu, eu agora estou com dificuldade de alugar. Quando eu vou alugar, tem gente morando lá. Então, eu acho que não existe esse cenário onde as pessoas não entendam que isso é errado. Eu acho que existe, sim, muita gente que se aproveita dessa situação por motivos políticos, por motivos ideológicos e por motivos financeiros. E eu fico esperando o dia em que o país vai reconhecer isso, porque propriedade é um direito fundamental. Eu já falei isso aqui. Se ela não vale para um, ela não vale para ninguém. O sujeito que invade a propriedade de alguém
achando que vai ter o título daquela propriedade. Companheiro, amanhã alguém vai invadir a propriedade que você acha que agora é sua. Pois é, quer fazer um complemento, delegado? Depois eu passo para o Dávila. Nós temos que parabenizar os governadores, o Caiado em Goiás, aqui em São Paulo, Tarcísio, que falaram que não vão admitir invasão de terra. Enquanto isso, na Bahia, governado por este partido que está aí no governo, é o estado onde mais se tem invasão, abusos e são usados como manobra de voto. Dávila, você. Olha, nós precisamos fazer duas coisas para desmantelar esse poder do MST. A primeira está na alçada dos governadores, é acelerar a regularização fundiária. Isso é fundamental, isso está nas mãos dos governadores e isso precisa avançar. A segunda coisa é pegar o estoque de terra já existente no governo federal para a reforma agrária e distribuir para todos os assentados. Tem terra sobrando. Agora, é que essa turma quer terra em lugar bom. Não, agora tem uma fazenda aqui no Piauí, não quero ir para o Piauí, não quero ir para o Pará. Bom, mas se tem terra e tem família cadastrada, redistribua rapidamente essas terras. E aí, como bem disse o delegado Palumbo, já resolveu o problema. Se aqui tem um estoque de terra, aqui tem o nome das famílias registradas. E hoje a gente viu que daria para dar 200 hectares por cada assentado. Já é quase um mini latifúndio, 200 hectares para cada assentado, tá certo? Então precisa fazer isso. Governadores trabalhar pesadamente na regularização fundiária e o MST, e aí o ministro da Reforma Agrária, fazer com que o INCRA dê rapidamente esse estoque de terra para esses assentados, para esvaziar completamente o discurso e a ação do MST. Pois é, agora só um comentário rápido, a gente vai trazer uma informação adicional, porque falando em MST, teve um vídeo que foi gravado em novembro do ano passado, só que ele voltou a circular nas redes sociais, que mostra crianças cantando uma música pró-Palestina em um assentamento do movimento em Minas Gerais. Nesse vídeo é possível, inclusive, perceber militantes do grupo instruindo essas crianças. Elas são chamadas de sem terrinhas, ou seja, sem terra no diminutivo, sem terrinhas, a cantarem e marcharem essa canção. A letra da música tem o seguinte trecho, eu vou abrir aspas. Viva o povo palestino, viva a resistência popular, o canto sagrado alimenta a utopia. Do fogo desta guerra vai nascer um dia, a Palestina livre vencerá, fecho aspas. E aí as pessoas que nos acompanham por imagens podem observar esse vídeo, gravado inclusive com um telefone celular, câmera de telefone celular, inclusive de pé, mostrando as crianças com o bonezinho do MST, alguns com a camiseta vermelha, cantando e dançando essa música. Mota, incutir esse tipo de discussão, essas ideias para crianças tão jovenzinhas, certamente menos de 10 anos de idade, enfim, devem ser filhos de integrantes desse movimento. Mas qual é a estratégia? Eles já estão formando a nova geração do MST, mais ou menos por aí? É a mistura de Marx com Paulo Freire, ministrada por professores provavelmente incompetentes. São os marxistas que nunca leram nem o Manifesto Comunista, nem o Capital. Eles recebem isso de terceira ou de quarta mão em seminários como esse que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu queria lembrar o episódio, e agora a memória não me ajuda, mas eu me lembro de um episódio em que, em alguma cerimônia, vestiram uma criança com uma farda da Polícia Militar. Uma cerimônia de homenagem à polícia. E eu me lembro agora não me lembro qual foi a entidade que ameaçou entrar na justiça contra isso. E aí, olhando essas cenas, eu fico esperando quanto tempo vai levar para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública, sempre tão atuantes, em prevenir qualquer tipo de contaminação ideológica contra crianças. Eu fico esperando se eles vão agir. Quanto tempo eles já agiram? Já tem alguma declaração de alguma entidade do governo contra isso? Eu me lembro, por exemplo, de um momento em que os pais foram ameaçados de perder a guarda dos seus filhos se levassem os filhos para manifestações nas ruas. Manifestações verde e amarelas, gente. Se tiver cor vermelha, vale tudo.
Então, só para lembrar que a gente acabou de sair de uma discussão sobre obediência à Constituição. Então, esse aí é mais um exemplo da Constituição fluida que a gente tem. Você, Dávila, que tipo de reflexão é possível ser feita depois que a gente acompanha um vídeo como esse? Bom, a CPI do MST mostrou as evidências nesses acampamentos das famosas escolas, entre aspas, do MST. Na verdade, não ensina nada. O que eles ensinam é doutrinação ideológica. É isso, é um campo de doutrinação ideológica e não de aprendizado e não de alfabetização. Então, assim, é uma vergonha que tudo isso acontece debaixo do nosso nariz, com uma entidade, como nós já falamos aqui, que não tem sequer CNPJ, ou seja, ela é ilegal, recebendo recursos e usando a escola e as crianças para se transformar em massa de manobra de uma ideologia atrasada e antidemocrática. Delegado, o senhor fecha. Olha, essas crianças estão sendo usadas, isso é lamentável, elas não têm a mínima ideia do que é Palestina, pró-Palestina, Hamas, mas temos também os nossos adultos, né, os esquerdistas caviar, que colocam o bonezinho do MST, vem numa feira que eles fazem aqui na Água Branca e fala que o MST é a melhor coisa do mundo. Mas nenhum desses esquerdistas caviar querem suas terras invadidas. Eles não dividem nada. Eles querem dividir o dos outros e acham normal esse tipo de atitude. É lamentável usar crianças para isso, né? A gente lamenta muito, porque elas não sabem de nada, são seres inocentes.